Vamos falar da delação do Mauro Cid, ainda repercutindo bastante. A Raquel Landim assinou uma coluna com esse assunto. Pedido de anulação da defesa de Cid, aliás, da defesa não. Pedido de anulação da delação de Cid será feito na apresentação da defesa. A afirmação aí da defesa, a Raquel Landim apurou que o advogado Celso Vilardi, que representa Bolsonaro, disse a ela que só vai solicitar a anulação da delação de Mauro Cid quando apresentar a defesa completa do ex-presidente. Os argumentos da defesa terão que ser entregues 15 dias depois da notificação de Bolsonaro, o que ocorreu na quarta-feira. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou um prazo extra solicitado pelos advogados. Para eles, Moraes não deveria ter tomado diretamente o depoimento de Cid, o que deveria ter sido feito por um delegado ou um promotor. Agora, Andresa, o Moraes, ele chegou ali a questionar, ouvir o Mauro Cid, salvo engano, quando chegou o conhecimento dos investigadores, né, de que ele não estava delatando tudo o que sabia, por exemplo, sobre o general Augusto Heleno, né? E aí chegou ali o ultimato mesmo do Moraes. Por outros meios, nós descobrimos outros fatos que o senhor não nos contou. Por que o senhor não nos contou? E aí coloca ele a possibilidade de a delação dele sofrer prejuízos. Certo? Exato. Só vou complementar uma questão do Plano Safra rapidinho, que me chegou aqui. Tá Às bom. vezes a câmera me pega olhando para o celular, é porque a gente vai falando, o pessoal do governo vai acompanhando e vai mandando informações quentinhas aqui. Que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse para a bancada ruralista que não sabia que o governo ia editar essa medida provisória para colocar dinheiro no Plano Safra. Então, assim, é uma outra bateção de cabeça muito ruim, porque o ministro da Agricultura deveria ter participado dessas discussões. E aí a gente vai ter uma outra mini crise política em cima disso, porque o governo está funcionando muito blocado, né? Não tem uma comunicação entre os ministros. Com relação à delação do Mauro Cid, a gente tinha até comentado aqui lá atrás, não pode mentir em delação, né? O Instituto da Delação prevê isso, você tem que contar tudo que você sabe, porque está em jogo ali a sua soltura de uma prisão, né? Redução de pena. Então, quando o Cid faz aqueles ataques ali ao ministro e diz que ele foi forçado a dizer coisas, né, uma conversa gravada, que ele diz que até agora não sabe quem que gravou, quem divulgou, que aquilo ali seria um desabafo, e aí depois outros fatos vão surgindo e o ministro questiona com relação a isso, é um papel ali do ministro, né? Olha, se você não for contar tudo que você sabe, a gente vai encerrar por aqui e vai seguir o processo, porque isso aqui não é uma palhaçada. Então, o Cid, eu também não entendo como uma pressão ali no Cid, foi um alerta, né? Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é uma coisa séria, não vem aqui querer nos fazer de bobos, porque tem coisas que você não nos contou. Então, não dá para ficar numa delação escolhendo, né, quem que você vai incriminar. O Cid ali no começo demorou muito para colocar o Bolsonaro na frente, né, no meio dessa roda. Ele foi falando ali muito do entorno, ficou poupando, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro disso. Se falava muito que ele tinha muita preocupação com o pai, né, que também é militar, de como que isso poderia afetar toda a família, mas o processo de delação não pode implicar esse tipo de coisa, né? Então, a partir daí, o Cid resolveu contar tudo. Eu acho que, assim, graças ao Cid, que a gente sabe de tudo que aconteceu, porque é sempre assim, né? Tem fatos que não vão estar registrados, né? Ele era uma testemunha ali ocular que estava dentro da sala acompanhando tudo, então a participação dele na delação premiada, ele topar fazer uma delação premiada, foi muito importante para que se esclarecesse muitas coisas que a gente achava, mas não tinha tanta certeza. E vamos lembrar que a delação premiada foi uma lei aprovada lá no governo Dilma, né? Que o Bolsonaro tanto desprezou e despreza, né? Então, é um instrumento que depois foi bastante criticado pelos petistas na época da Lava Jato, mas que agora, né, cumpre novamente a sua função de permitir, né, que uma pessoa entregue o que ela acompanhou, o que ela viu, em troca de um benefício, e aí essa troca é legítima, acontece em todos os lugares do mundo. E aí, Sakamoto, estratégia da defesa de Jair Bolsonaro? Olha, Diego, claro, agora a estratégia da defesa vai tentar postergar o máximo possível todo o processo. A estratégia vai pedir 80 e poucos dias, sendo que
o natural é que em 15 dias a defesa apresente, né, seus posicionamentos a respeito de uma denúncia feita pelo Ministério Público. É claro que o Supremo não vai aceitar. Ah, não, mas vamos anular a delação do Mauro Cid. É mais fácil o tal camelo passar pelo buraco da tal agulha do que a delação do Mauro Cid ser anulada. Todo mundo sabe disso. Mas tem duas funções. Primeiro, é claro, a defesa está fazendo o seu papel, está indo no vai que cola, mas também tem o impacto político, para que depois, no final, a defesa, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político, possa dizer, olha, a gente pediu um monte de coisa, mas tudo foi negado pelo Supremo. O Supremo negou tudo. Tudo bem. Quem vê de fora, um seguidor de Jair Bolsonaro, fala, tá vendo? O Supremo não aceitou nada. Mas se você for ver os pedidos, eles eram descabidos. É claro que a defesa tem o direito, mas os pedidos têm que também fazer sentido dentro do processo, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Quando eles estão muito fora, eles vão ser negados. Só que a defesa sabe disso, o Bolsonaro sabe disso, sabe que vai ser negado, mas quer usar isso para que possa bater bumbo dentro e fora do Brasil de que todos os pedidos dele são negados na Suprema Corte. Faz parte do processo. É uma forma de ficar pressionando a corte, sim, né? Mas do ponto de vista de resultado, não vai ter resultado. De certa forma, ao adotar esse tipo de comportamento, a defesa do Bolsonaro já demonstra que vai ser muito difícil conseguir livrar a cara do seu cliente. Porque se tivesse vícios de processo, se tivesse outras formas de você atingir, né, mostrando, o processo está viciado, tem problema aqui, tem problema ali, eles iam trazer neste momento. Ou eles iam colocar mostrando, olha, tá errado, tal coisa. E o que eles estão tentando fazer neste momento é simplesmente tirar a credibilidade da corte. Né? Não estou falando que os nobres advogados estão com essa intenção, mas politicamente todas as negativas estão sendo utilizadas para tentar tirar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que inclusive não é uma estratégia nova, é uma estratégia antiga já. Aí, como a gente comentou aqui ontem, na hora que saíram os vídeos, a gente já comentou e a gente estava naquela expectativa. Poxa, o bolsonarismo está falando de tortura. Quais são? O que é? Uma Morningstar? É um mangual? É uma espada? Uma cimitarra? Tem uma guilhotina? É uma tortura? O quê? É parecido com o que acontece em muita delegacia desse interior do Brasil, nas capitais, né, minha gente? Onde preto e pobre, tipo, se lasca, né? Confessando coisas que não fizeram, né? Então, o que acontece? Por conta de um racismo estrutural na nossa segurança pública? Não! Foi uma coisa super tranquila, super cordial, né? Que essa fosse todo o padrão de tomada de depoimento no Brasil. Ah, mas o Moraes disse para o Cid de que se ele não trouxesse fatos, se ele ficasse escolhendo o que falar ou não, se ele não olhasse para essas contradições, ia ser anulada a delação. Ah, vocês queriam que ele falasse o quê? Olha, se você fizer isso, eu vou te dar um abraço. Imagina, gente, é um processo, ele é delator. Ele tem que oferecer alguma coisa para ganhar outra, e esse é o ponto. Ele estava no meio do esquema, ele é o observador mais privilegiado desse golpe. Ele estava lá do lado do Bolsonaro como ajudante de ordens. O tenente-coronel faz tudo dele. E agora, se ele quer, na verdade, tipo, então tá, me ajuda a te ajudar. Se você, na verdade, está entregando informações que a Polícia Federal está batendo e não está batendo com a realidade, então, desculpa, a sua colaboração não é interessante. Ponto. Né? Cara, e aí a gente coloca os próprios advogados em outros tantos processos de corrupção envolvendo direita, envolvendo esquerda, envolvendo centro. A gente já teve, tipo, denúncias a respeito de coisas muito graves, aí realmente graves, sabe? De isolamento, de um monte de coisa. Então, eu acho que é o seguinte, o vídeo foi um tiro no pé da defesa do Bolsonaro, acabou, na verdade, mostrando que o processo foi feito de forma tranquila. O tom de voz do Cid era um tom de voz de quem estava jogando, não estava, estava falando e contando e se lembrando e falando, não estava pressionado, não estava naquela gaguejeira toda. Então, ficou difícil, Diego. Ficou muito difícil para o bolsonarismo com esse vídeo. Aliás, quanto mais vídeos aparecerem, melhor, porque aí não só vamos ter transparência, mas também vamos ter, na verdade, a derrubada de fake news que circulam a respeito do processo.
Ó, o advogado dele ali do lado, né? Com uma cara bem tranquila, acompanhando, mal fala. Ali, ó, tá tranquilão. A outra advogada do lado também. O outro também. Todo mundo só observa, né? E o Cid fala, nenhum deles interrompe, né? Pra falar, ô, tá falando muito e tudo mais. E vale ressaltar que o colaborador, na verdade, né? Ele é um criminoso que tá confessando crimes, né? Sabe que por muito menos, aliás, por nada, Sakamoto, eu fui abordado com um fuzil nas ruas de São Paulo no ano passado, né? Porque me confundiram lá com algum bandido, já chegaram com a arma na minha cabeça. Não vi nenhuma arma apontada para a cabeça do Mauro Cid, né? Para dizer que ele foi ameaçado e tudo mais. Mas enfim,